famílias, como vão? Espero que as dicas que demos sobre a alfabetização tenham sido colocadas em prática e que vocês estejam acompanhando esse processo em casa com mais segurança e tranquilidade. Neste vídeo, a Miss Jane e eu vamos compartilhar algumas informações sobre o processo avaliativo realizado na Maple Bear BH em Nova Lima. É importante reforçar aqui que precisamos fazer adaptações no nosso planejamento e na nossa metodologia de ensino e avaliação por causa da suspensão das aulas presenciais. A essência da Maple Bear permanece no contexto das aulas online, mas ao retomarmos as atividades em loco, os planejamentos anuais serão revisados com base em diagnósticos a serem feitos com os alunos. Temos habilidades primordiais a serem desenvolvidas em cada ano letivo, e é a elas que estamos direcionando nossos esforços hoje no ambiente virtual. Precisamos nos adaptar ao contexto das aulas e avaliações remotas e teremos que nos readaptar futuramente no retorno à escola. Tudo tendo como foco principal os alunos. Bom, mas vamos em frente porque temos muitos tópicos importantes a tratar aqui. Esse é o nosso segundo encontro virtual e estamos muito felizes com a oportunidade de estar mais próximas de vocês. Falaremos neste vídeo sobre os seguintes tópicos: como é estruturado o processo avaliativo no Ensino Fundamental 1 da Maple Bear, o que é avaliação formativa, o que é avaliação atitudinal e o que é avaliação somativa. Além disso, a gente vai falar como organizamos a aplicação das atividades autônomas nas aulas presenciais e também nas aulas remotas. Na Maple Bear, a avaliação é vista como parte da aprendizagem. É um processo contínuo que possibilita ao professor analisar os avanços e as dificuldades dos alunos para, a partir daí, adequar o seu plano de aula e auxiliá-los ao longo do ano letivo. Uma avaliação abrangente implica uma reflexão crítica sobre a prática pedagógica, no sentido de identificar também nossas dificuldades e nossos avanços enquanto educadores. Assim, ao avaliar o aprendizado das crianças, o professor também se avalia e reorganiza seus planejamentos e práticas, a fim de atender necessidades dos alunos e trabalhar os conteúdos propostos nos nossos programas. Dessa forma, ele consegue fazer adequações que permitem favorecer a aprendizagem do aluno durante o processo de ensino, e não ao final de um dado conteúdo, por exemplo, quando já não há mais tanto recurso. O acompanhamento do desenvolvimento de cada criança é feito por meio de diagnósticos, sendo a avaliação formativa, que é a verificação da evolução dos alunos nas atividades diárias, um dos processos mais importantes, uma vez que é frequente e não pontual, como as avaliações somativas, que chamamos de atividades autônomas aqui na Maple. A avaliação atitudinal também compõe o processo avaliativo na Maple Bear. O aluno é avaliado de forma integral, portanto, o aspecto social e emotivo não se separam do intelectual. Ao longo do ano letivo, são distribuídos 25 pontos em 4 bimestres, em cada componente curricular. 3 pontos de avaliação atitudinal, 5 de somativa e 17 de avaliação formativa. Isso nas disciplinas lecionadas pelas professoras regentes dos programas de inglês e português, ELA, Science, Math, Língua Portuguesa, História e Geografia. Os professores especialistas distribuem pontos na avaliação atitudinal e formativa, 3 na atitudinal, 22 na formativa. Agora falaremos detalhadamente sobre cada uma dessas formas de avaliação, apresentando a vocês o que chamamos de comportamentos de aprendizagem. A partir da observação do aluno no dia a dia, no que tange às suas práticas de estudo e as habilidades de aprendizagem desenvolvidas e aplicadas, os professores eles realizam a avaliação formativa. Eu vou utilizar uma analogia para explicar melhor isso para vocês. Imaginem que vocês decidam sair daqui para o Rio de Janeiro. Vocês não vão esperar 5 horas para verificar se vocês chegaram ou não lá no Rio de Janeiro ou em Vitória. Vocês vão a todo tempo coletando informações que lhes mostram que estão no caminho certo, tá bom? Durante a trajetória, se vocês verificam que estão, por exemplo, na BR-040, isso é um indício de que vocês estão no caminho certo, Ou quando vocês passam pela Roselânche, lá em Barbacena, quando vocês chegam a Juiz de Fora,
quando alcançam a Serra de Petrópolis. Todas essas são evidências importantes. Na educação, chamamos isso de evidências de aprendizagem, que nos permitem corrigir as rotas sempre que necessário. Essas evidências, podem ser atividades, produtos, formulários de observações, práticas em centros guiados, enfim, existem muitas opções. Todas elas compõem a avaliação formativa. Claro que após 5 horas de viagem podemos também verificar se a cidade que chegamos é mesmo o Rio de Janeiro. E aí nós podemos nos valer da observação, da linha vermelha, do Cristo Redentor. São exemplos, Na educação, essa avaliação é a avaliação somativa, que aplicamos depois de um certo período, na forma de uma prova. Para o elementary, nós chamamos de atividades autônomas, como veremos melhor posteriormente. Muitas escolas, contudo, aplicam apenas avaliações somativas, tornando muito difícil voltar o caminho ou encontrar o ponto onde se pegou algum atalho ou desvio de rota, tá bom? A prática da avaliação formativa fornece informações durante o bimestre para que o professor consiga direcionar o seu planejamento e as suas práticas conforme as necessidades apresentadas pela turma em geral ou por um aluno específico, tá bom? Ao longo do ano letivo. A avaliação formativa, ela é composta por 3 comportamentos de aprendizagem. O primeiro deles é o que chamamos de gerenciamento pessoal, no qual o professor observa como o aluno se organiza para melhor aprender. Como ele usa o tempo de aula de forma eficaz, se trabalha com autonomia, se ele executa as atividades de aula, propostas na aula, de acordo com aquilo que foi pedido e o prazo estabelecido pelo professor, e se apresenta o para casa conforme orientações e na data acordada. Ao avaliar a participação ativa na aprendizagem, o professor ele verifica como o aluno interage e realiza as atividades propostas para as aulas, se ele reflete sobre o próprio processo de aprendizagem, fazendo autoavaliação, se ele estabelece metas de aprendizagem e se ele se mobiliza para atingir as metas que foram estabelecidas. Vale ressaltar que só conseguimos aplicar avaliações formativas porque os alunos estão ativos no processo de aprendizagem. Em escolas em que os alunos só escutam o que o professor fala e não têm a oportunidade de demonstrar os seus conhecimentos, é inviável a aplicação desse recurso tão valioso. Por fim, a oralidade também é avaliada. Nesse critério, o professor verifica se o aluno se expressa de forma clara e em uma variedade de situações, situações comunicativas, usando a língua adequadamente ou de forma adequada ao momento da aula. Todos esses comportamentos de aprendizagem dizem respeito ao uso adequado das ferramentas oferecidas aos alunos para que eles aprendam cada vez mais e cada vez melhor. A partir da avaliação formativa, o professor consegue observar se o aluno está aprendendo a aprender e pensar em formas, ele pode pensar em formas de ajudá-los a desenvolver suas potencialidades durante o processo de ensino e aprendizagem. Importante também ressaltarmos que essa avaliação não é realizada de forma intuitiva, tá, gente? Ela é feita por meio de ferramentas e instrumentos diagnósticos baseados em dados e fatos que são coletados de forma sistemática pelos professores. A avaliação atitudinal é feita mediante a observação do aluno no dia a dia, no que tange ao seu comportamento e as soft skills, ou como falamos mais usualmente no português, as suas competências socioemocionais. Esse é o critério de avaliação que chamamos de responsabilidade social. Nele, avaliamos se o aluno trabalha bem em grupo, sabendo se colocar e ouvir os colegas com respeito, se ele compartilha recursos, materiais e equipamentos, se negocia com o grupo para melhor realização das atividades e ajuda os colegas diante de dificuldades. Observamos também como o aluno se comporta ao vivenciar situações de discordância, se ele sabe ouvir e expressar suas ideias de forma ética e respeitosa, se age e reage de forma pacífica e cordial em situações de conflito, e se busca a ajuda do professor ao vivenciar alguma dificuldade de relacionamento com os colegas. É também na avaliação atitudinal que o professor observa se o aluno responde positivamente aos valores e tradições de outras pessoas, se respeita os outros e a si próprio, se demonstra empatia e se é cortês com os demais.
Verifica-se aqui ainda se o aluno contribui para fazer da escola um lugar melhor, respeitando valores e rotinas da sala de aula e da escola como um todo, preservando o ambiente físico e os materiais disponibilizados para as atividades. É claro que no decorrer das aulas, os alunos são orientados pelos professores sobre os comportamentos esperados e recebem todo o apoio necessário para superarem possíveis dificuldades socioemocionais. As crianças são muito mais do que suas notas. Por isso, ensiná-las a se conhecer e a lidar com seus sentimentos e com o outro é algo que faz parte do nosso dia a dia. São exatamente essas competências que prepararão os alunos para o mundo adulto, atuando nos diferentes ambientes de trabalho e nas relações com o outro, aprendendo a se posicionar de forma respeitosa e a atuarem colaborativamente. Habilidades indispensáveis em qualquer situação. A avaliação somativa é a que provavelmente todos vocês pais conhecem, tá? São as famosas provas e trabalhos da nossa época, né? Quando a avaliação da aprendizagem correspondia a conceder uma nota ao que foi feito pelo aluno. Quem sabia tudo tirava 10. Porém, falar de avaliação somativa, né, no Elementary da Maple Bear é falar das famosas atividades autônomas, que nada mais são do que um momento do aluno com ele mesmo. Tá? É uma oportunidade para que ele pense nas aulas, exponha o que conseguiu aprender e coloque em prática as habilidades desenvolvidas. Na nossa metodologia, os alunos já estão acostumados com os centros independentes e com a importância de mostrarem aquilo que aprenderam. No caso das atividades autônomas, há uma diferença na disposição das mesas, mas não uma pressão emocional. Por isso mesmo, não utilizamos o termo prova. Nós queremos que o emocional impacte o mínimo possível, tá bom? Para que seja possível realmente ver o avanço dos alunos e identificar as zonas de ação. Diferentemente da avaliação formativa, que acontece ao longo do processo, como nós já falamos, as avaliações somativas são aplicadas em um dia específico a cada final de bimestre e têm por objetivo avaliar o nível de compreensão dos alunos com relação aos conteúdos estudados. Os alunos são avaliados nos 6 componentes curriculares ministrados pelas professoras regentes, de forma individual ou interdisciplinar. No programa de português, eles realizam atividades de língua portuguesa, história e geografia. E no programa de inglês, eles realizam atividades de ELA, English Language Arts, Math e Science. A aplicação dessas avaliações se dá de forma diferente em cada turma, sempre ao final de cada bimestre letivo durante uma semana. No Year 1, algumas crianças ainda não leem com independência, e esse tipo de avaliação é uma novidade. Por isso há mais suporte do professor durante a aplicação. Ele lê os textos e enunciados um a um, dando aos alunos tempo para respondê-los antes de passar para a próxima pergunta. A atividade é feita passo a passo. Assim, o professor consegue dar aos alunos orientações importantes para realizá-la com mais tranquilidade. No Year 2, os alunos ainda contam com o apoio do professor, que lê com eles toda a atividade e depois abre espaço para que as perguntas sejam respondidas de forma independente pelos alunos. A partir do Year 3, as atividades são realizadas de maneira totalmente autônoma. As crianças fazem sozinhas, sem a ajuda do professor. Até o Year 2, informamos apenas a semana de avaliação somativa, para que esse momento não seja encarado como uma semana tradicional de provas. Não é necessário que o aluno faça um intensivão de estudo no dia anterior a cada avaliação, como é comum em outras escolas. Nosso objetivo é coletar informações que serão direcionadas para a prática docente, sem que os alunos se sintam pressionados nesse período. A partir do Year 3, quando as atividades autônomas não são mais uma novidade, as crianças já incorporaram nesse momento, a data de aplicação de cada uma passa a ser divulgada para que os alunos comecem a se familiarizar com o formato adotado no Middle Years e assim possam direcionar seus estudos conforme o cronograma de avaliações. Durante o período de aulas remotas, optamos por organizar atividades de forma a explorar as habilidades orais dos alunos, uma vez que o uso de ferramentas tecnológicas que possibilitam registro escrito ainda não é de total domínio de todos eles, principalmente dos mais novinhos.
Assim, estruturamos momentos de interação individual, em duplas ou grupos pequenos, nos quais os professores propuseram atividades a serem realizadas e discutidas com as crianças, abordando conteúdos estudados em sala de aula e explorando em especial as habilidades de leitura, compreensão e expressão oral de cada aluno. Independentemente da forma que essas atividades assumem, todas elas têm algo em comum. Não são nada diferentes do que as crianças estão acostumadas a fazer, não cobram além do que tenha sido trabalhado em sala de aula. Isso não quer dizer que não exigem esforço e reflexão dos alunos, e tem por objetivos principais orientar o planejamento do professor e ajudar cada criança a pensar sobre o que realmente aprendeu e o que ainda precisa ser revisado. Claro que para isso se realizar da melhor maneira possível é indispensável a mediação do professor. É ele quem guia o aluno para sua autoavaliação até que este consiga realizá-la com independência. A metodologia canadense aplicada na Maple Bear promove primeiro a modelagem do processo, que servirá como referência para que então os alunos trabalhem autonomamente. Nós chamamos isso de modelo de liberação gradual. Eu faço, vocês observam, nós fazemos juntos, vocês fazem juntos, vocês fazem sozinhos. Essas são as etapas. Durante todo esse processo, o erro é encarado como uma possibilidade de aprendizagem, não como um problema que deveria envergonhar as crianças. É a partir dos equívocos que a aprendizagem, se constrói. E a avaliação dos alunos tem por objetivo maior conhecê-los, para ensiná-los a aprender cada vez mais e melhor. Ao avaliarmos as crianças, nunca nos esquecemos de que elas não aprendem no mesmo ritmo da outra, e nem da mesma forma. Assim, nós precisamos ensinar e avaliar de diferentes maneiras, para que todos os alunos desenvolvam suas potencialidades. As crianças não aprendem de forma igual, mas todas são capazes de aprender. E o processo avaliativo é uma ferramenta que deve fornecer ao professor informações para que ele ajude os alunos a alcançarem os objetivos propostos. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que o nosso processo avaliativo esteja mais claro para vocês. Bye bye! See you!